Boa noite, família. Seja bem-vindo a mais um Ideias Podcast. Muito obrigado a cada um que está chegando, cada um que vai chegar. Antes de mais nada, eu peço para vocês que deixem o seu like, se inscrevam no nosso canal e não perca, vai compartilhando que hoje a nossa entrevista vai ser insana, assim como sempre. E hoje nós temos um convidado muito especial que eu quero estar apresentando a vocês. Boa noite, Pastor William. Tudo bem? Boa noite, para mim é uma alegria estar aqui. Desde quando nós nos conhecemos, né? Um rolê também, já a gente fala mais também. Uhum. Eu sempre seguindo aqui a página do Instagram do podcast, acompanhando aqui o que acontece. E quando você mandou um convite, para mim foi especial demais. E deu bem certinho, que a gente estava tendo uma série de eventos na igreja nas segundas-feiras. E acabou segunda passada. Aham. E aí deu certinho que essa eu tava livre e falei, é pra já. Era pra ser mesmo, né? Era pra ser, era. Eu que agradeço aí você ter aceitado o convite, né? Então, graças a Deus, deu certinho, né? Porque geralmente a gente convida, assim, bem antecipado. E acabou meio na correria do dia a dia e acabei esquecendo de mandar o convite. Eu falei, não, ainda eu confesso que eu fiquei meio com medo. Falei, acho que ele não vai aceitar bem em cima da hora. Eu fui e falei, não custa nada tentar, né? Não, quando Deus prepara, Ele prepara. Né? Não tem o que falar, né? Mas é isso aí. Vamos lá, então? Bora. Então, vamos lá. Pra quem não te conhece, pessoal que tá nos acompanhando e aquelas pessoas que ainda vai acompanhar. Quem que é o Pastor William? Cara, o William é um cara apaixonado por Jesus desde da adolescência e que não queria ser pastor, né? Apesar de amar muito o Senhor, eu queria fazer todas as outras coisas, né? Menos ser pastor. E geralmente é assim, né? Uhum. Quanto menos a gente quer se envolver, mais Deus quer nos envolver. É casado com a Marina, tem 16 anos já que somos casados. Pai de 2 meninos, né? O Nicolas e o Miguel, né? O Nicolas com 14, o Miguel com 10. Encerramos a fábrica já. Já fechou? Né? Tá bom, tá. Agora só filhos espirituais aí que o senhor vai continuar nos dando. Mas, enfim, um cara apaixonado por Jesus, casado com a Marina, pai de 2 filhos e que tá aí pro que o senhor quiser, né? Tudo que o senhor falar, vamos, eu falo, bora. E é da hora, né, pastor? Uma família abençoada, né, pastor? Sim, sim. São, né, os maiores orgulhos, né? Ver, né, o meu filho com 14 agora e ver ele tendo experiências, né? A gente nunca quis forçar muita coisa. A gente sempre viu, né, a família pastoral sempre muito atacada e tudo. E uma coisa que a gente colocou no meu coração e minha esposa é que a gente não ia forçar, né? Então tudo foi muito natural, né? Eu conversei com ele sobre batismo, quando foi para ele se batizar, e falei, quando você achar que você está pronto, você me fala. E aí passou 2 batismos e eu pensando que ele ia querer se batizar, não falou nada. No terceiro, expectativa. né? No terceiro ele chegou em mim e falou, pai, queria me batizar. Né? E aí tudo que foi acontecendo depois, né? Ele faz parte de alguns ministérios lá na igreja, ajuda, né? Tá envolvido com o ministério infantil, tá envolvido com a mídia. E ver ele tendo as experiências dele também, né? Faz tudo valer a pena, né? Na verdade, a gente não quer que eles nos copiem, mas quer que eles tenham o mesmo amor que a gente tem pelo Senhor, né? Então, eu sou muito agraciado por Deus e muito feliz por essa família. Não poderia escolher outra melhor. Deus é bom, né? Deus, ele prepara as coisas, né? E é maravilha, né? Ô, pastor, fala pra nós, e como que foi a sua infância, a sua juventude ali? A infância ali foi uma transição, né? Os meus pais não serviam ao Senhor, a minha mãe era, né, envolvida com religião de matriz africana, meu pai não era nada, e eles se converteram ali no meio da minha infância. Então a gente viveu essa transição, né? Eu não lembro muito antes, né, como que era antes, então eu lembro mais depois, o começo da conversão deles e... Aí cresci na igreja, né? Dei muito trabalho na igreja, né? Eu só não dei mais trabalho na igreja porque a minha mãe era daquela assim, que pegava Torcia. o couro, assim, torcia o couro e falava, sinta aí. Então, eu não aprontei mais porque não sobrou espaço. Até onde eu tive espaço, né? Mas sempre crescendo ali, os meus pais se envolveram muito quando se converteram.
e sempre envolvido em fazer visita, orar por pessoas, ajudar os ministérios na igreja. Então a gente acabava que estava na igreja ali a semana toda. Então eu cresci dentro da igreja. Na adolescência ali eu tive a minha fase de rebeldia, de querer ter as minhas experiências. E foi bem uma transição que os meus pais acabaram, né, meio que se decepcionando com algumas coisas. Um pastor que tinha lá, né, teve que ser removido por conta de pecado. E eles não se desviaram no sentido assim, não voltaram a fazer nada do que eles faziam antes. Eles só ficaram em casa. Só não ia para a igreja. Ficaram assim 1 ano, quase 2 anos nessa. E eu já tinha, né, começado um pouquinho antes, né? Então eu fiquei esses 2 anos e pouco aí, junto com eles afastado. Mas sempre aquele negócio, né? É difícil quando você cresce dentro da igreja e depois você desvia ali na adolescência. Por mais que você queira fazer algumas coisas, você é meio que impedido pelo Espírito Santo, né? É verdade. Então, assim, experimentei algumas coisas, outras coisas eu não tive muita coragem, né? E aí eu fui o primeiro a voltar para a igreja, né? Então eu comecei, eu tinha na época, acho que de 13 para 14, e aí tinha uma igreja na rua da minha casa, né? Inclusive, essa igreja hoje, quem pastoreia lá é o Adelmo. Né? Eu morava na rua de trás da igreja ali onde o Adelmo pastoreia. Era Avivamento ainda, não? Não, antes ali era Luz do Mundo. Luz do Mundo. E aí eu comecei a ir, porque daí eu não precisava nem sair da calçada, né? Então eu só ia pela calçada, dava a volta no quarteirão e chegava na igreja. E aí a minha mãe foi uma vez comigo para ver como que era a igreja, tudo. E aí me liberou para ir. Daí eu ia sozinho mesmo. E aí lá eu me batizei. Que legal. E aí, por conta dos meus pais me verem envolvidos, eles foram no meu batismo, tudo. Aí eles decidiram voltar. Que top. Né? E eles já tinham sido muitos anos da Brasil para Cristo. E aí, só que eles eram de Londrina. E aí, perto da nossa casa, tinha uma igreja ali da Brasil para Cristo, que ainda era bem, bem pequenininha, ali na rua Rio Xingu, em Cambé. E aí eles começaram a ir ali, aí ali a gente ficou. Depois, ali eu conheci minha esposa, ali eu me casei. Que massa. E daí não saí mais, né? Eu tive ali uns 2 anos e meio ali de aprontar um pouquinho, mas já voltei. Saiu para ir voltar rapidinho. É aquela saída controlada, né? Não posso dizer que eu não experimentei o mundo e o pecado, né? Porque deu um tempinho ali, mas também não fui tão longe assim, né? Então tem uma história terrível para contar, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Eu fico muito feliz quando eu vejo alguém contando testemunho, né? De que viveu coisas tão difíceis e depois entregou a sua vida ao Senhor e tal. Eu me alegro muito com isso. Lá na igreja, né? Eu vi tantos desses testemunhos acontecendo. Mas também me alegro muito de não ter esses testemunhos para contar. É verdade. Então, quem tem é uma bênção que pode contar a transformação, e quem não tem é uma bênção também. Uma bênção também, né? Porque, tipo assim, tem muitas pessoas, eu acho que você já deve ter visto. Você como hoje um pastor, hoje em dia tem muitos, né? Pessoas que quer. Você já ouviu, a pessoa vai lá e conta um testemunho, um exemplo assim. Vou dar um exemplo assim. Eu tava na igreja, eu fazia de tudo. E de repente, eu fui e me desviei. Nossa, fiz isso, fiz aquilo. Depois Jesus foi e me resgatou de novo. Parece que fala com aquela tristeza, já passou por isso, já viu isso? Ou seja, quando o Jesus resgata, parece que foi um desânimo. Tem um batismo que a gente participou e eu era pequeno. E eu lembro disso porque eu fiquei rindo meses disso. O cara foi contar o testemunho dele, né? E aí, só para descontrair. E aí ele começou a falar, porque quando eu era do mundo, eu fumava, eu bebia, eu ia pra Gandá, eu fazia não sei o que lá. Daí ele parou, olhou pra cima e falou assim: ô, tempinho bom. No dia do batismo. Meu Deus. Cara, eu acho que eu fiquei meses rindo daquilo. Qualquer coisa que alguém falava em casa, eu falava, ô, tempinho bom. Mas é de fato, né? Às vezes as pessoas não entendem, né? É tão precioso a graça de Cristo nos alcançar. E aí a gente coloca nessa posição, né? Aí eu fui, desviei, aí depois Jesus me trouxe de volta, fazer o quê? Né? É como se assim, fazer o quê? Ele me trouxe de volta. É uma tristeza, né? Que voltou, né?
Não podia ter lugar melhor pra gente estar. Verdade, né, pastor? Pastor, e o que te trouxe até Cambé? Como foi o primeiro passo ali para você começar ali no seu ministério? Então, Cambé, assim, eu sempre morei em Cambé, né? A primeira igreja que eu pastorei foi em Londrina, mas eu nunca deixei de morar em Cambé. Então, eu vinha Cambé, Londrina todo dia. Ah, sim. E todo dia mesmo, porque essa primeira igreja que a gente pastoreou, eu tinha reunião na segunda, aí a gente tinha um culto na terça à tarde, aí a gente tinha culto na quinta à noite, tinha culto no sábado e culto no domingo. Então, eu estava a semana inteira em Londrina, né? Mas morando em Cambé. E aí, isso já há 14 anos atrás, né? Nós fomos consagrados, pastor, a primeira igreja que a gente assumiu, né, como pastor auxiliar, o meu filho tinha 28 dias, né, no dia da nossa consagração. Ficou até um dilema ali, né, porque a gente ia se ajoelhar, né, e aí o pessoal queria pôr uma cadeira para minha esposa sentar, e ela falou, não, eu vou ajoelhar também, eu tô bem, não tem problema. E o pessoal não queria deixar ela ajoelhar, e ela queria ajoelhar junto comigo, por fim ajoelhou. Quando uma mulher quer, ela consegue. E aí, aconteceram várias situações lá, né? E aí a gente foi convidado a se retirar. Né? A gente era pastor auxiliar. E a gente foi convidado, na verdade, para assumir como pastor auxiliar, porque o pastor viajava, ficava muito tempo fora. E aí, então, a gente foi e assumiu. E ele, de fato mesmo, ele passava muito tempo fora. Ele tinha uma agenda itinerante muito grande, então ele passava mais tempo fora da igreja do que dentro. E a igreja foi crescendo, e a gente estava ali, e aí começou, né, quando a agenda dele começou a dar uma diminuída, ele começou a ficar mais tempo na igreja, ele começou ficar meio enciumado, né, pela forma como a igreja acabava nos tratando, e eles não tinham culpa, né, nós também não, porque é algo recíproco, você tem alguém ali que te acompanha, que cuida de você, você vai criar um amor por aquela pessoa, e aí chegou um ponto em que ele convidou a gente a se retirar, e aí a gente ficou alguns meses em casa, orando, né, se recuperando do baque, né, de tudo que a gente tinha vivido. Foi 2 anos, assim, para nós, bem difícil mesmo, todo o tempo que a gente ficou ali. E aí, de repente, a igreja, por alguns motivos ali, fechou. Ele decidiu fechar, ele não era de Londrina, foi embora. E aí o pessoal nos procurou, né? E disse, olha, pastor, vamos fazer alguma coisa, cuida da gente, né? E aí eu comecei a fazer uma reunião na área da minha casa. E a ideia era... Na quarta-feira à noite a gente teria essa reunião e no domingo todo mundo tinha que ir numa igreja. Aí conforme as pessoas fossem achando uma igreja para congregar, eles iriam parando de vir na quarta-feira até que não sobrasse mais ninguém. Eita. E aí eu e minha esposa íamos procurar também um lugar para a gente congregar. E aí estamos até hoje, né? Já tem 12 anos 12 já. anos. Como cristianismo decidido Cambé. E aí a gente começou, na verdade, não era cristianismo decidido. A gente começou uma igreja independente, né? Chamava Comunidade Cristã Abapai. E quando a gente começou, eu nunca tive, assim, o desejo... Primeiro que eu nunca tive o desejo de ser pastor. Né? O Senhor nos chamou, a gente obedeceu, né? Por amar o Senhor, fomos. Depois você fala para nós como foi esse chamado. Beleza. E aí, dentro disso também, eu nunca tive a vontade de ser pastor de uma igreja independente, onde eu fizesse o que eu quero, onde eu nunca tive esse desejo, né? Então eu falei, cara, a gente precisa procurar alguém que cuide de nós. Alguém que vai sentar comigo, vai apontar os meus erros, as minhas falhas. Você queria ser cuidado. Quando eu tiver um problema na igreja, eu preciso de conselho, eu vou procurar essa pessoa. E a minha esposa tinha sido, quando solteira, membro da Cristianismo Decidido de Londrina. Então ela disse, olha, né, os pastores lá são meus amigos, a gente congreguei lá com eles bastante tempo, vamos conversar com eles e pedir para eles acompanhar a gente. E aí foi, né, a gente conversou com eles, falamos, estava iniciando a igreja, e que a gente queria ser acompanhado, ajudado, e aí eles toparam nos ajudar. E aí depois de 2 anos, como Comunidade Cristã Abapai, eles nos fizeram um convite então para ingressar, como em Cambé não tinha ainda
uma igreja da Cristianismo Decidido, eles nos convidaram para ingressar. Aí a gente passou por um processo, eu fui conhecer o encontro de pastores deles. A gente tem 2 encontros de pastor no ano, né? Um no primeiro semestre, um no segundo. Eu fui conhecer lá e aí também, né? A diretoria veio, teve reunião com a igreja, explicou como funcionava tudo. Foi um processo ali de uns 3 meses. E aí a gente então passou a ser Cristianismo Decidido. Que legal. E aí já 12 anos, né? Completamos 13 anos agora. 13 né? anos. Dia 7 de setembro agora. Ah, é? Né? Completamos 13 anos lá em Cambé, né? Com a igreja lá. Então, e estamos lá, né? E Deus tem feito, né? Deus é bom, né? E como que você, pastor, como que, tipo assim, você falou assim, não, eu vou ter que ser pastor mesmo, esse é meu chamado. Como que você ficou convicto daquilo que era pra você ser mesmo? É engraçado isso. Você assim, relutou antes disso? Não, eu reluto até hoje. Eu brinco com o pessoal que se Deus falasse assim, olha, eu acho, tô pensando aqui, mas eu acho que você poderia largar o ministério e fazer outra coisa. Eu não ia nem deixar ele terminar de pensar, eu já ia fazer outra coisa. Tá bom, não precisa nem terminar. Não, assim, eu amo pregar o evangelho, eu amo cuidar de pessoas, mas eu nunca quis, né, ser o pastor ali, que nem hoje, como pastor sênior, né, o principal ali, que está à frente de tudo, né, querendo ou não, todo o peso de decisão, a responsabilidade tá sobre nós. Eu nunca quis isso, né, e de repente, assim, o Senhor foi direcionando a gente, né, e no começo eu relutei bastante, né, foi até engraçado, porque a gente, quando criança, tudo que a gente conhecia era igreja, né? Então eu lembro que com 10 anos de idade, a gente brincava em casa e a nossa brincadeira, eu e meus irmãos, era fazer cultinho. E aí, na brincadeira, tocava bateria, outro tocava violão, e eu era o pastor na brincadeira. Começou aí. E aí, né, eu desenhava a carinha nas laranjas para aumentar o público, que só meus irmãos era pouco, e colocava na mesa ali, eles sentavam ali e tal, e eu pregava. Eles faziam o louvor e eu pregava. Só que daí, quando eu fui crescendo, eu fui vendo, assim, a realidade do negócio, falei, não quero isso aí pra mim, não. Né? Tem outras coisas melhores, vamos assim dizer, para fazer, né? Mas eu comecei muito cedo, né? Eu comecei a pregar com 12 anos. Né, eu comecei num culto de jovens, né, jovens e adolescentes era tudo junto, né, hoje explodiu nas igrejas o movimento assim, de adolescentes, mas antigamente não tinha, né, com 12 você já ia tudo junto, com os jovens, tinha lá de 12 a 28, a 30, né, e aí eu ministrei uma palavra no culto dos jovens, e tinha um rapaz que era de outra igreja que estava lá, que assistiu a pregação. E aí ele falou, cara, vou conversar com o meu líder, você não vai pregar lá no nosso culto de jovens também? Eu vou. E aí não parei. Eu não parei. De um lugar eu ia, tinha alguém lá que via e chamava para pregar na igreja dele também, ou de repente tava numa conversa ali, quero chamar alguém para pregar no culto lá de jovens na igreja e tal, eu conheço um cara aí e tal. Então eu comecei com os 12 e não parei até hoje, né? Mas quando o senhor começou a falar para nós a respeito do ministério pastoral, e a gente fez até um combinado, eu e minha esposa, né? Porque a minha esposa queria ser missionária. Né? O sonho dela era assim, lá para África, o sonho dela. E viver lá, né? E ela falou, olha, você quer ser pastor? Porque você prega e tal, né? Eu falei, não, eu não quero ser pastora. Ela falou, eu também não quero ser pastora. Eu falei, não, então fechou, eu vou pregar a palavra, você vai ser missionário, a gente viaja o mundo, monta um motorhome e vaza, entendeu? Né? E aí a primeira coisa que eu falei para Deus, quando Deus começou a falar a respeito do ministério pastoral, não, senhor, eu fiz um combinado com a minha esposa, eu não queria ser pastora, a gente tinha um spoiler ali. Né? E aí, basicamente, a conversa do Senhor com a gente você fez o seu combinado, mas eu estava nesse combinado, né? Eu não estava, então o combinado que vale é o comigo, né? E aí o Senhor começou a falar no nosso coração a respeito do ministério pastoral, mas assim, eu nunca procurei, né? Eu sempre preguei a palavra, desde os 12, comecei lá nos 12, não parei, né? Nunca parei.
já fui em tudo quanto é lugar, né? Eu já fui. Uma vez me chamaram, só que não falaram onde que era, só passaram o endereço, né? Era numa biqueira. E eu Nossa. cheguei lá, tava lá com a Bíblia e tal, vamos pregar, vamos embora. Preguei a palavra e tal. Já fui pregar em clínica de recuperação, o cara deu surto lá na hora, que ele Sério? tava bem no comecinho, e aí o pessoal achando que era demônio, e aí, não, gente, não é, ele tá, é problema psicológico e tal, Ah, e aí ele teve que ser hospitalizado. Já vivemos de tudo, assim. já passou Mas, várias experiências. então, assim, eu nunca pensei em fazer outra coisa além de pregar o evangelho. Aham. Mas na minha cabeça eu não precisava ser pastor para isso. Era só pregar o evangelho. Só pregar já era E aí a gente suficiente. relutou bastante, sim, tanto eu quanto a minha esposa. Depois do ponto ali em que a gente entendeu, não, é isso mesmo, a gente baixou a guarda ali e falou, não, vamos, que é isso mesmo e tal. Não tem jeito. A minha esposa abraçou comigo, né? Ela Massa. acredita lá no começo, né? Acreditou no meu ministério até mais que eu, né? Eu comecei a pastorear, eu tinha 21 anos, 21 anos. né? Então imagina. Faz quantos anos mesmo? Você falou? 12? Não, 14. 14? 14 anos. E aí, de repente, né? A casar de novo. Né? Aham. Já era casado há 2 anos. Aham. Com um filho de 28 dias. E entramos no contexto pastoral ali da igreja local. Cara, a gente apanhou até dizer chega. Né? Imagino. E era uma igreja de um contexto onde todo mundo era, né, ali a maioria dos que já estavam, né, na faixa ali dos 40, por aí. Então Aham. todo mundo já era mais velho que eu, tinha mais experiência que eu. Aham. Então, tipo assim, pra mim era um desafio. Eu lembro que tinha uma irmã, hoje, faz tempo que a gente não se fala assim, mas antes da gente sair de lá, ela era assim, uma das pessoas que mais nos ajudou ali no ministério. Aham. E quando eu cheguei, um dia eu tava pregando e ela não concordou com alguma coisa que eu tava pregando, e ela já fechou a cara, e aí no final do culto, ela veio falar comigo e ela falou, olha, eu tenho idade para ser a sua mãe, e eu não vou sentar aqui, ouvir você falar o que você quiser e virar as costas e ir embora. O que eu não concordar, eu vou falar. E eu falei, não, mano, fica à vontade. Nós estamos aqui para crescer junto, aprender junto. Pode me corrigir, pode falar e tal. E quantas vezes eu terminava de pregar, ela vinha e dava uma gascada em mim. Eu não concordo com isso. E fazer sentido? Não concordo com aquilo. Aí eu ia com a palavra, abria a Bíblia e falava, não, mas a palavra está dizendo isso e tal. Porque uma coisa é você falar alguma coisa pra mim e você tá certo diante da palavra. Aí, mano, lógico que eu vou abaixar minha cabeça, a palavra de Deus é soberana. Verdade. E uma coisa é você falar porque você ouviu alguém falando errado, ou porque você acredita na sua cabeça de uma forma errada, eu acho que é assim. Aí eu vou pra cima mesmo, né? Então, assim, o ministério pra mim deu certo, porque eu nunca fui meio de me acovardar. Não carregou, né? Não, se eu acho que eu tô certo, irmão, nós vamos comprar uma briga. E a gente vai pra dentro e vai. Então, foi muito desafiador para nós no começo. Mas a partir do momento que a gente entendeu que era isso de Deus, cara, uma das coisas mais preciosas para mim hoje é olhar para trás e reconhecer assim que muito de não ter desistido diante das pressões e daquilo que eu vivi foi graças à minha esposa. Né? Quando você viu o cara chateado, queria desistir, queria parar, e ela falava, não, amor, Deus te chamou e tal. Então, assim, foi uma luta grande no começo, porque nenhum de nós dois queria. Mas a partir do momento que a gente entendeu, cara, não, é isso mesmo, então vamos pra frente. E aí toda vez que a gente pensava em desistir, se era ela, eu tava ali pra fortalecer, se era eu, ela tava ali pra fortalecer, e aí estamos 14 anos depois, estamos aí de pé ainda. Graças a Deus, né? Ô pastor, você lembra o primeiro assunto que nós conversamos? Você vai lembrar? Eu lembro. Quando você tava ali na... que nós conversamos quando a gente se viu pela primeira vez. Você vai lembrar? Não vai, né? Não, eu lembro que a gente orou junto, mas o que a gente conversou, eu não lembro. Eu lembro que, tipo assim, toda vez eu trabalhava ali do lado, né? Que era a marcenaria da Tendência ali. Aí eu sempre tava ali no momento de literatura, deu uma vez, aquele dia você chegou, ainda eu pensei, vixe, achar ruim que eu tô aqui. Daí nós conversamos. Aí era basicamente o mesmo assunto que nós tá conversando agora. Eu falei pra você assim... Não lembro de onde que nós surgimos esse assunto. Sei que daí falou assim, nossa, mas
Eu falei, você é novo, né, pastor? Dele você falou, eu sou novo. Eu falei assim, que eu falei pra você, o pessoal da minha igreja lá, onde que eu congregava, não aceita minha liderança. Eu era o líder de jovens, era o líder de teatro, eu tinha um ministério de rap lá e tal. Aí você me falou assim, não, mas eu também passo uma dificuldade danada aqui, porque as pessoas, eu sou novo e as pessoas não acabam não tendo uma credibilidade. Aí, deu o resto do assunto, eu não lembro muito bem, né? Sei que nós conversamos bastante e que no final nós acabamos morando junto, né? Não sei se você vai lembrar um pouco desse assunto. Ainda você tava colocando algumas coisas dentro da igreja, era sei lá, umas madeiras, alguma coisa assim. Ah, eu acho que a gente estava reformando. Isso era lá embaixo ainda, Lá né? embaixo. A gente mudou. Você sabe que a gente mudou, né? Que a gente não tá mais lá. Eu na verdade, eu não lembrava. Eu achei que você estava falando daquela vez do Uber, não foi? Foi do Uber ou foi outra passagem, né? Foi outra passagem, verdade. Eu não lembrava dessa conversa, nossa mesmo. Agora que você falou que eu lembrei, mas eu não lembrava que era você. Eu lembro da marcenaria ali, que eu conversei com um cara que era da marcenaria, mas eu não lembrava que era você. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu, tipo assim. Mas cara, hoje em dia eu não tenho mais esse problema, né? Porque eu ainda sou bem novo, né? Me considero bem novo. Mas hoje em dia, as pessoas que estão comigo ali, muitas delas estão comigo desde o começo. Então, elas já foram testadas, assim, muita coisa, né? Eu lembro que as primeiras vezes, quando eu recebia alguma direção muito clara de Deus, assim, sobre algo na igreja, e eu lembro até uma experiência que a gente teve, que a gente ia fazer uma estrutura para fazer mais salas em cima. E a gente não tinha dinheiro, né? Eu não sei o que as pessoas pensam, né? Tudo bem que tem uns camaradas aí que abusa e a gente fica saindo como errado. Mas, cara, tudo que você vai fazer é pra igreja, parece que o orçamento é mais caro. Não sei que dinheiro que eles acham que a igreja tem. Tem algumas aí que tem, né? Mas não é o nosso caso, né? Igrejas menores, assim. Mas eu lembro que... eu não lembro, assim, o que a gente ia fazer, mas eu lembro exatamente do valor que a gente ia pagar. Que era R$8.000. E pra nossa condição ali na época, cara, era impossível. A igreja estava começando ali naquele espaço. E eu fui para casa e estava orando sobre aquilo. E eu, cara, claramente no meu espírito, eu entendi o Senhor dizendo, faça. E eu comecei a orar e questionar e falar, Deus, mas como que eu vou fazer? Né? Eu acho que na época tinha uns R$300 no caixa da igreja. E a gente estava juntando, porque... né, chegava ali no começo do mês, tinha aluguel para pagar, tinha água e luz, aquela coisa toda. E aí, mas foi tão claro no meu coração, o Senhor falando assim no meu coração, a obra é minha. Você tem que se preocupar com o que é a sua parte. A minha parte eu faço. É, verdade. E aí eu conversei com a diretoria e falei, olha, nós vamos fazer. E a tesoureira, na época, né, a Mara, hoje ela está morando no Espírito Santo. E ela disse assim, pastor, vamos fazer o seguinte, vamos comprar todo o material no meu cartão, tem 30 dias para a gente pagar, se o Senhor falou, ele vai prover. E aí a mão de obra a gente vê como que a gente faz para pagar pro cara. Falei, vamos. Cara, foi um rebuliço assim na diretoria, todo mundo, pastor, você tá louco, você tá louco, você tá louco. Falei, gente, Deus falou. Deus falou, vamos fazer. Aí ficou aquele negócio assim. Será que vai dar certo? Se Deus falou, né, pastor? Mas aquela dúvida no ar. Né? E eu saí de lá e falei, Deus, agora honra a fé do teu servo. Eu tô crendo aqui, né? E a gente tava naquela semana. E aí eu fiz o culto. E aí veio visitar um parente de um irmão da igreja que era de outro estado. E ele foi muito abençoado, muito tocado no culto, foi embora. Quando foi na terça-feira, ele me ligou. Ele falou, pastor, Deus colocou no meu coração para fazer uma oferta para a igreja. Você passa a conta da igreja para mim? E a gente estava bem começando ali ainda, então, tipo, não tinha ainda uma conta, o CNPJ estava em processo ainda. E eu expliquei para ele, falei, cara, nós estamos começando, tá tudo meio que em processo, né? E aí ele falou assim, pastor, mas você tem uma conta sua?
eu mando lá na sua conta, e aí você depois saca o dinheiro, ou vê o que você vai fazer, presta a conta aí pra igreja, tudo. Aí eu falei pra ele, ó, eu vou mandar pra você então a conta, só que eu vou mandar o WhatsApp da tesoureira, você manda o comprovante pra ela, explica que é uma oferta, porque daí, né, Fica mais fácil. não corre o risco de eu roubar, né? Brincadeira. E aí ele fez a oferta, e aí eu falei pra ela, eu falei, olha, ele vai fazer a oferta, tal, já fui mais rápido que ele, né? Robinho, até os centavos do orçamento que a gente tinha, da compra do material e do dinheiro que tinha que pagar o pedreiro que ia fazer, ele fez até os centavos. Nossa, ele não imaginava. E ele não sabia, porque só quem sabia do orçamento era o pessoal da diretoria, a gente não tinha falado para a igreja ainda, e a reunião foi na sexta-feira, e ele chegou no sábado, e no domingo ele foi no culto. Então não tinha como ele saber essa informação tão precisa até os centavos. Nossa. E aí, cara, aí eu cresci, né? Aí eu fui lá no grupo da diretoria, mandei o print do comprovante, falei, Deus proveu e tal. Aí, E a gente viveu muita experiência como essa. Então hoje, as pessoas que estão ali, elas já me conhecem, elas já sabem do meu caráter, da minha seriedade, da idoneidade. A gente faz o máximo possível para a liderança estar dentro da nossa casa, né? A gente dentro da casa deles. Então, é gente que nos conhece. Top. Que vê como eu trato a minha esposa, os meus filhos, que vê como eu busco ao Senhor, que vê as direções que o Senhor vai dando e se cumprindo. Então, hoje eu não passo mais por isso, mas, cara, no começo foi difícil. A primeira igreja que a gente pastoreou foi muito difícil, porque o pastor, que era o pastor presidente, ele já era mais velho, mais né? Ele tinha uma lábia boa, né? E eu, cara, novão de tudo, cru, começando. E foi, assim, muito difícil para nós, essa primeira igreja que a gente pastoreou, mas eu louvo ao Senhor, que para mim foi um aprendizado, assim. Né? Eu errei, eu acertei, e aí me fez chegar onde eu tô hoje, né? É que, tipo assim, né? Que nem eu sempre falo, né? Quem cresce grande, quem nasce grande é filho de baleia, né? Só vou dar um oi pro pessoal aqui. E só lembrando, pessoal, que logo, logo tem sorteio. Você que tá aí, logo, logo já vou passar a instrução. E antes de eu já dar uma saudação pro pessoal aqui, já se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, compartilha, vai compartilhando com o grupo da igreja, compartilha com o grupo da família, que logo, logo nós já vai estar progredindo aqui ainda mais. Eu vou dar um oi aqui pro Mininel 043, o Wellington Garcia, meu irmão, pastor, discipulador, meu grande exemplo, te amo demais, mano. É seu irmão. É meu irmão mais velho. Seu irmão mais velho. Já Hoje puxou muito sua orelha. Já puxou muito sua orelha. É nada, era contrário, eu que puxava dele. É mesmo? Ele foi consagrado pastor lá com a gente. E hoje ele pastoreia uma igreja perto de Maringá, ali em Itambé. Da nossa denominação mesmo. Que top. Também tem aqui o Aguinaldo. A Cláudia Ferreira, a pastora Cláudia, a esposa do pastor Dadelmo. Tá me dando boa noite, tá? O pastor Juliano Xavier, fala Robinho, fala William, falando que tá acompanhando nós aqui. Aqui a pastora Cláudia também, parabéns, pastor, continua assim, exemplo na palavra, com certeza Deus vai te honrar. Tem o Nivaldo também aqui dando paz do Senhor. Boa noite a todos e que Deus abençoe cada um de vocês. E lembra que daqui a pouco vai ter um sorteio de um combo de lanche, top demais, do Juca Lanche. E só lembrando também, pessoal, vou falar um pouco aqui sobre o Juca Lanche. Juca Lanche, já comeu o lanche do Juca Lanche? Eles fez um collab com o Stop Lanche. Pensa num lanche bom, sabe aquele lanche assim que você come, dá vontade de comer mais ainda, aquele lanche saboroso? Top demais. Daqui a pouco eu vou passar o endereço aqui, eu pedi pra produção escrever o endereço aqui. Ô produção, escreve o endereço. Eu não vou falar o endereço porque é um trava-língua, é Sadame Nami, é difícil. E também tem o Vini Barbearia. Você que quer ficar bonito, o Vini Barbearia, ele que consegue fazer esse milagre, hein, ô pastor William. Se você quiser ficar bonito, só ir lá no Vini Barbearia. Daqui a pouco eu vou estar deixando o número aqui. E as pessoas que estão nos acompanhando e falam assim, poxa, eu queria tanto comer um lanche, queria tanto cortar o cabelo, mas eu não tenho dinheiro.
Aqui nós temos a CSG, Solução Financeira. Essa solução financeira faz milagre. Você pode sacar o seu FGTS, seu saque aniversário, com uma taxa muito abaixo. Pode ter certeza que nós vai fazer um milagre lá. Esse time faz acontecer as coisas. E tem o pessoal aqui também mandando aqui, o Lucas, pastorzão, você é fera. Rubens Luiz, pastor William Benson. Ô pastor, o senhor sempre, você é aquele paizão que sempre tá cuidando, sempre tá mandando mensagem, ou você é daqueles pastores assim que, se mandar mensagem eu mando, se não mandar também não mando. Ai, cara, bom, o pessoal da igreja tá aí entrando, né? O Nivaldo, né? O Nivaldo foi recebido ontem como membro, o Lucas é pastor lá junto comigo, e o Rubens também é um irmão líder lá, uma bênção na igreja. Eles podem dizer, mas é da minha personalidade mesmo, né? Eu sou muito chiclete, né? Eu gosto de abraçar, eu gosto de, né? Então eu sou aquela pessoa, né? Eu e minha esposa, a gente tem muito esse costume. Domingo, o culto acontecendo e a gente, né? Ela é mais observadora que eu, sou mais desligadão assim, aí depois a gente fica... Nossa, fulano não veio hoje, né? O filho dele tava doente, será que tá bem? E aí fica mandando mensagem pro pessoal e... No começo a gente tinha meio preocupação, assim, das pessoas acharem, poxa, será que tá mandando mensagem porque tá me cobrando, porque eu não fui no culto, não sei o que lá. E hoje não mais, né? Porque a galera já conhece a gente, a grande maioria ali já tá com a gente há bastante tempo, já entende que é amor, cuidado mesmo, mas eu gosto, cara, eu gosto de estar na vida das pessoas, eu gosto de... Cara, eu sou aquele pastor que agora já tá ficando difícil, né? A igreja tá bem maior... Mas eu sou aquele camarada assim, cara, se eu conseguir estar em todo aniversário, noivado, festa, celebração, o que eu consigo, eu tô em tudo. Às vezes a gente fica aí, minha esposa se desdobrando, assim, às vezes tem 3 aniversários no mesmo dia, aí a gente, sabe, passa em um, eu vou em um, ela vai em outro, depois a gente se encontra, vai em outro. Eu gosto. Não que a gente tenha a obrigação, né? Sim. Porque vai chegar um momento em que não vai dar mais, né? Conforme a igreja vai crescendo muito, eu não vou conseguir estar tão presente na vida de todo mundo. Mas a gente faz porque a gente gosta. Né? Então, o máximo que eu conseguir estar presente nos momentos especiais da vida do pessoal da igreja, eu gosto de estar. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Todo pai conhece seus filhos, né? E você acha que seus filhos é ciumento? Eu falo os filhos espiritual. Tipo, se chegar um membro ali, assim, não, vou grudar no pastor, vou ficar com o pastor direto, onde ele for eu vou. Você acha que vai causar um ciúme ou não? Cara, não. Não, porque a galera, eles tiveram que crescer ali na igreja acompanhando isso, entendeu? Me vendo, sabe, acaba o culto, todo domingo eu tenho esse costume, né? Eu saio pela lateral correndinho assim, vou lá na porta... Fico cumprimentando, abraçando todo mundo na saída ali e tal. Então, assim, eles cresceram ali vendo isso, né? Então, eu acho que não. Mas, assim, eles são ciumentos no outro extremo. Né? Esses dias, um camarada falou pra mim, olha, pastor, quase briguei com um camarada porque ele falou um negócio de você e eu não gostei, não sei. Então, eles são ciumentos mais nesse outro extremo, assim, né? De me defender, né? Eu, a minha esposa, assim. Eu lembro até um dia que o meu filho tá com 14 agora, ele era um pouco menor, e tinha um camarada lá e ele não sabia que era meu filho. Mas se soubesse também, eu não ligo, né? E aí ele chamou a atenção, porque as crianças estavam correndo na rua e ele chamou a atenção. E um camarada lá da igreja ficou muito bravo com ele. Você tá falando assim, o filho do pastor, não sei o que lá. O cara veio me pedir perdão. Eu falei, cara, toca o terror aí. Eu toco o terror no filho dos outros, não vai tocar no meu. Né? Falei, não tem isso não. Então, assim, o pessoal, eles são bem, assim, ciumento no sentido de defender. São defensores. Não, mas assim, não no sentido de... Não, eu vou em todo lugar, eu tô com todo mundo, E aí, pra ficar ali na igreja, tem que acostumar. Né? Tá aqui o Júlio César. Pastor, fala um pouco sobre o evento do final de semana. Olha lá, tá vendo? Os camaradas querendo fazer merchandise aqui, ó. Como que é essa história?
Final de semana agora nós vamos ter um seminário sobre dons vai do ter. Espírito. É, sexta e sábado agora. Ah, que bacana. E o nome do evento é Simplificando os Dons do Espírito. Uhum. Para nós é tão importante, assim, como igreja, né, entender os frutos do Espírito, os dons do Espírito. Eles foram deixados para capacitar a igreja a viver o ministério. Uhum. E aí, por tanto tempo, a gente viu a igreja filosofando tanto, e às vezes até com amor aqui que eu falo, inventando tanto acerca dos dons, perdão, que tirou a graça da simplicidade. Porque, sabe, se mover no Espírito é simples. Não é? Às vezes a gente ouve alguém falando e mistificando, porque o Senhor falou comigo, e aí a gente mistifica e acha que é uma voz que vem de algum lugar. Cara, isso não acontece, é uma convicção interior, é uma voz interior, o Espírito está dentro, então ele vai falar de dentro para fora. Verdade. Então, a ideia desse final de semana é desmistificar tudo isso e olhar à luz da palavra a respeito dos dons. E aí a gente vai ter também algumas partes práticas, onde a gente vai, né, ensinar um pouco e levar a igreja a se mover nesse lugar. Vamos ter um tempo também de ativação. Então vai ser um final de semana bem especial. É só os membros? Como que é? Não, é aberto. Né? É aberto para todo mundo. Fica o convite aí, quem tiver... Aí o pessoal que está nos acompanhando aí, ó, qual que é o endereço lá, pastor? Avenida Pedro Viriato Parigô de Souza, número 750. Qual que vai ser os horários lá? Na sexta-feira, às 8 horas, e no sábado, uma sessão às 5, das 5 às 7, né? Aí tem um intervalo, vai ter um café lá, tudo, aí 7h30 a gente volta com a última sessão. Ah, top. E aí, para os que são de casa, no domingo à noite, a gente vai ter uma ministração bônus ali, né? Mas daí, no domingo, aqueles que são de outra igreja já tem compromisso lá na sua igreja. Top demais. Eu vou estar lá, hein, pastor? Opa, vai ser uma alegria. Eu vou lá, então, hein? Tá aqui também o Júlio Godoy, é a Cris, né? A Cris Godoy tá conosco aqui. Boa noite, povo lindo. Cheguei, estou com o bebê acompanhando vocês. Programa sensacional. Ela fala bebê, né? Mas o bebê é bebezão, né? Que eu não conheço, mas diz que é grande o homem. A bebê, eu achei que era um bebê mesmo de cola. Boa noite, Cris. Deus abençoe você. Obrigado por estar acompanhando nós aqui. Vamos lá, então. Eu vou pular um pouco mais pra frente aqui, que o nosso horário já avançou um pouquinho aqui. Eu avisei você. Não, mas tá top. É bom quando tem isso, né? É ruim quando o papo não flui. Pastor, qual que é a principal visão que você tem para a igreja hoje? Essa é boa. Essa pergunta é boa. Você fala sobre a nossa igreja local. Tá. Tá com uma tosse aqui. Não, respondeu. Meu bebê é maior que eu. Então, essa pergunta é muito boa. A gente nunca andou assim, sem uma visão. A gente sempre teve uma visão, a gente sempre procurou caminhar por ela. Mas eu brinco que a gente tinha, assim, um vislumbre de partes da visão, né? E a gente sempre andou por isso, procurou ser o mais fiel possível. Mas do ano passado para cá, Deus tem aberto os nossos olhos e descortinado algumas coisas no nosso coração. E Deus colocou até o que foi para nós o tema, né? A gente sempre trabalha como igreja, a gente tem um tema central do ano. E o nosso tema do ano passado foi conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Sobre a missão da igreja, né? A nossa missão é, em primeiro lugar, estar em um lugar de conhecer o Senhor e aí depois fazê-lo conhecido. Não adianta nada de falar de missões, falar de ganhar pessoas para Jesus, falar de ser testemunha de Cristo, porque para ser testemunha eu tenho que falar daquilo que eu vi, não é? Então não tem como acontecer um acidente, aí vai ter lá, rolando lá uma ação na justiça. Aí eu vou lá como testemunha, aí eu falo, não, aconteceu assim, assim, assim. Aí o juiz vai dizer, tá, mas você estava lá, você viu? Não, me contaram. Eu ouvi falar. Eu ouvi falar, né? Pronto, acabou. Tudo que eu falei ali vai ser excluído, tirado dos autos, não vale. Eu só posso testemunhar daquilo que eu vi e daquilo que eu presenciei. E a gente vive, né, e viveu por muito tempo ondas assim na nossa nação relacionadas ao evangelho.
Então, a gente teve, né, primeiro, falando assim, de quando eu lembro, tá? Uhum. Do evangelho de quando eu lembro dele. Então a gente teve um movimento muito forte de curas e milagres, né? O pessoal da Deus é Amor, né? Davi Miranda, né? Cruzadas nos estádios, aquela coisa toda. Né, tem até hoje, né, uma parede lá cheia de cadeira de roda, muleta, que é tipo um museu, né? Verdade, eu ouvi isso aí. Depois a igreja entrou numa fase ali meio de teologia da prosperidade, né? Não no geral, nem todas, né? Não tô generalizando. Mas era num mover macro, assim, em geral, sim. né? Aí entrou muito essa teologia da prosperidade, depois a gente caiu para um lugar ali de um negócio meio coaching, né? Que alastrou aí também, né? Você pode, você consegue, você é bom, você é... Terrível, Ativação. né? Terrível, né? O que há de bom em nós é Cristo, né? Verdade. Se tirar Cristo, não tem nada de bom em nós, né? Não adianta nada. E teve também o movimento do MDA, que começou lá em Santarém, né? Aí já mais voltado para o discipulado e tal, mas que lá deu muito certo. Em outros lugares tentou copiar meio à força, e aí a gente viu tanta coisa errada acontecendo com essa questão do discipulado. É meu discipulador, é meu discípulo, e aí as pessoas meio que usurpando esse lugar de autoridade. É verdade. E aí, quando o senhor começou a falar sobre essa palavra com a gente ali na igreja, comigo, com o pessoal do presbitério, a ideia foi muito de voltar para esse lugar de simplicidade, né? A nossa função aqui não é se colocar num lugar de julgo sobre a vida de alguém. A nossa função aqui na Terra não é acumular riqueza. Verdade. A nossa função aqui na Terra não é ter o nosso ego massageado. Nossa missão aqui na Terra é ser parecido com Jesus e transparecer para outras pessoas esse Cristo que é tão maravilhoso. Verdade. Então, o que Deus tem falado conosco e o que a gente vê como visão e missão para os próximos anos à frente aí como igreja é isso. É voltar a esse lugar de simplicidade do Evangelho. Né? Voltar, nós começamos um movimento de discipulado coletivo, né? Grupos coletivos, e a gente estuda o livro de João. O discipulado que Jesus fez com os 12. Sim. Então, assim, cada lição que ele ensinou para os 12, cada correção que ele fez, cada paulada que ele deu nos discípulos, e a gente começou a estudar em grupo isso como igreja. É isso que o Senhor quer de nós, são esses princípios que ele ensinou para os discípulos. Então, o desejo do nosso coração para o resto desse ano, para o 2026, 2027, é isso. Top. É levar a igreja a conhecer o Cristo, que a gente tanto prega, e a partir disso ter a nossa vida transformada, e aí sim, fazer esse Cristo conhecido em Cambé, em Londrina, no Paraná, no Brasil, e aonde mais o Senhor quiser levar a gente. É isso que a gente está visionando para os anos à frente aí. Top demais, pastor. E, pastor, deixa eu ver aqui. Existe algum erro ou decisão difícil que se tornou um grande aprendizado no seu ministério? Isso, um monte. Fala dois, hein? Tá. Que ficou mais marcado na minha vida, assim, primeiro, é olhar para as pessoas pela qualidade, não pelo caráter. Então, a gente tende a pensar que as pessoas que têm qualidades, que têm dons natos, assim, vamos dizer, que nasceram, gente que fala bem, gente que aparentemente tem em si um espírito de liderança, e aí muitas vezes a gente olha para essas pessoas e diz assim, não, se esse cara liderar um ministério na igreja, vai fluir, vai dar certo, vai não sei o que lá. Só que às vezes por trás dessa pessoa publicamente tão maravilhosa, tem alguém que não é tão maravilhoso. E aí você escolhe líderes pela aptidão ou pela qualidade que a pessoa tem, pela característica que ela carrega e não pelo caráter que ela tem. É muito mais fácil você pegar alguém cheio de virtudes e de caráter e você
investir nessa pessoa e transformar ele em um líder do que você pegar aquele que parece que tá pronto. E aí esse camarada acaba com você, ele acaba com a igreja, ele passa a perna, ele abre outra igreja, ele... Ih, meu amigo, aí a coisa tá feita. Acho que pra mim esse é um dos erros que mais marcou, assim, que mais prejudicou. Não só a igreja local, mas assim, até o meu coração. Porque qual que é a tendência do nosso coração quando a gente passa por um momento difícil? Alguém nos traiu. Não vou confiar mais em ninguém. Que acaba se fechando, né? Se fechando. E aí, se você se fecha por causa de uma pessoa ruim, acaba que você não... Você vai perder outras pessoas maravilhosas que poderiam passar e ser bênção, né? Então, assim, foi prejudicial em todos os lados. E eu aprendi muito, né? É mais fácil investir em alguém que aparentemente não tem tanta qualidade. Qualidade, assim, no sentido de oratória, de falar bem, de... Até mesmo desse, né, tino para liderança ali é mais fácil. Mas se ele tem um caráter, se ele é tratável, se ele é alguém que se deixa moldar pelo espírito, é mais fácil investir nessa pessoa, mesmo que vá dar um pouquinho mais de trabalho, vamos dizer, do que o trabalho de consertar o que alguém errado faz depois. Acho que esse é o mais forte, assim. E desgraça pouco é bobagem. Eu passei por essa, acho que umas 2 vezes até eu aprender mesmo, assim. De vez em quando a gente ainda, né? Dá uma errada. Mas mais trabalhado hoje, já aprendeu mais a ouvir a voz do Espírito, aí você tá querendo fazer alguma coisa, ele fala, não! Aí você fala, opa, pera aí um pouquinho. Mas parece, nem tudo que reluz é ouro, nem né? tudo que reluz é ouro. E a gente tem essa, né, eu lembro que depois de levar umas boas lambadas, chegou um camarada lá e ele queria ficar na igreja lá com a gente, aí ele me chamou para uma reunião, ele disse assim, olha, eu gosto muito da igreja, gostei da palavra, gostei do louvor, tudo, e a gente trabalhava ainda com um movimento de células, né? E aí ele disse assim, mas eu não gosto de célula, né? Então, para eu ficar na igreja, você tem que remover as células. E ele era um camarada assim, né, bem conhecido lá em Cambete, acabado de sair de uma igreja que teve alguns problemas, estava quase fechando lá a igreja e tal. E aí eu falei para ele, cara, mas pensa comigo, eu tenho 80 pessoas aqui na igreja, muitas delas foram, né, ganhadas para Jesus através da célula, eles amam estar na célula, amam o grupo pequeno, amam a comunhão que eles têm com as pessoas. Aí eu vou excluir os 80 que estão vivendo alguma coisa para receber você? Né? Aí ele falou, não, porque quando eu saí da igreja, eu tô trazendo comigo uma equipe de 30 pessoas e tal, não sei o que lá. Eu falei, irmão, 30 pessoas já é uma igreja, abre uma igreja. Deus te abençoe. Já tá pronto, vai já. lá, entendeu? Porque era alguém assim, muito bom. Era alguém que tinha uma boa oratória, tinha uma boa palavra, tudo, mas deu conta de acabar com a igreja que ele tava, né? De fazer um motim lá e tal. E aí eu vou dizer, poxa, o cara é conhecido, ele vai trazer 30, e daí depois vai trazer mais, quando a galera saber que ele tá aqui e tal. Se eu entro nessa, irmão, eu arrebento com tudo, né? E acabar com tudo, os 80, os 30. E por fim abriu uma igreja mesmo, ficou lá acho que 4 anos com a igreja, depois fechou, não sei onde tá mais. Então assim, a gente vai aprendendo com o tempo, né? Então, é muito mais fácil olhar para alguém que ama Jesus, que tem um caráter aprovado, e você, entre aspas, perder tempo, né? Quando você está investindo em pessoas, você nunca está perdendo, mas vamos dizer assim, aparentemente, perder tempo com aquela pessoa, do que você olhar só para o exterior e... Infelizmente acontece, né, pastor? Pastor, existe algum erro, já fui fazendo a mesma pergunta. O que mais te dói em ver na sociedade hoje? E como você acredita que... Sociedade hoje. Mas vamos pegar a atual aqui, né? Algo que está mais no mover aí. Cara, eu tenho chorado bastante, assim, nesses últimos dias, por olhar alguns movimentos dentro da nossa nação e fora. Mas falando primeiro dentro da nossa nação, que loucura que a gente está vivendo, direita e esquerda, né? Cara, como é que pode... semana passada, nossa, teve um dia que eu chorei bastante lá, tava sozinho no escritório na igreja, eu chorei bastante, assim, porque eu comecei a ver, sabe, teve o influenciador lá, né, o Charlie, que morreu lá, que levou um tiro e tal, e aí as pessoas comemorando, tantas pessoas celebrando a morte,
Sabe, não que porque ele era de direita eu concordo com tudo que ele fala, muitas das ideias dele eu discordo e tal, mas mesmo que eu discordasse de 100% do que ele fala, cara, nós estamos falando de duas crianças que vão crescer sem um pai. A vida. Que destrutivo é para alguém crescer sem a figura paterna. Né? Nós estamos falando de uma esposa que perdeu o marido. E eu acho que, para mim, o que mais me entristece na sociedade atual hoje é isso. A palavra diz, né, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos ia se esfriar. Verdade. Isso é uma realidade hoje, cara. Como as pessoas, cara, no trânsito, em Tudo todo sem lugar paciência, que né? você vai, as pessoas não têm empatia, não têm amor pelo outro. Perto, chegando ali em Cambé, onde tem aquele Max Atacadista ali, Sei. conhece bem Cambé ali? Conheço? Você congrega ali perto, né? O Max Atacadista ali perto de onde eu me vou ali. Aham, sei. A nossa igreja é para baixo ali, né? E aquela rotatória ficou horrível. Ficou horrível aquela rotatória. Ficou bem estranho, né? Não, terrível. Ah. Cara, toda vez que eu tô naquela rotatória, eu fico impressionado como as pessoas, elas não estão nem aí pros outros, sabe? Eu quero chegar no meu destino. Importa Se eu é vou eu, tipo atrasar assim, né? você, se eu vou fechar você, se eu vou... E geral. E aí, quando a gente olha pra igreja, cara, não tá muito diferente quando você olha pra igreja numa visão geral. Verdade. Sabe? Dentro da igreja tem, às vezes, a mesma coisa, né? Um querendo derrubar o outro. Alguém cai em pecado, em vez da gente chorar pelo pecado daquela pessoa e querer restaurar ela, falar, eu já sabia, sabe? É a falta de amor que tomou conta da sociedade, e eu acho que a forma mais presente que a igreja pode mudar esse cenário é ser mais parecido com Jesus. Verdade. O que Jesus mais fez foi amar as pessoas, foi se doar por elas, se dedicar, e deveria ser coisas tão básicas do cristianismo, empatia, amor, a preocupação com o próximo. Eu fico horrorizado quando alguém faz uma coisa boa, ajudou alguém, achou uma carteira e devolveu. Cara, essa pessoa é ovacionada, como se aquilo fosse a coisa mais... Cara, era pra ser o comum. Era pra ser o comum, entende? Eu tava um dia, fui no mercado e aí a moça deu o troco errado. E aí eu só peguei o troco, enfiei na carteira e eu tava indo embora e bateu na minha cabeça assim, não, tá errado isso aqui. Aí eu peguei a notinha, peguei a carteira, olhei e tal. Aí eu voltei lá no mercado. Daí eu cheguei na moça e falei, moça, você me devolveu R$4,50 a mais. Acho que você fez a conta errada aí, não sei, ou você não olhou direito no monitor. E aí eu tô vindo pra devolver, né, o dinheiro e tal. Cara, ela chamou o supervisor. Aí o supervisor quis me levar pro gerente. Eu falei, amigo, eu só tô devolvendo, eu tô com pressa. Tipo assim, eles já queriam fazer uma festa porque eu tava devolvendo um dinheiro que não era meu. Então, entende? Então, tipo assim, por falta de amor, a sociedade tá virando isso. Se alguém faz uma coisa boa, é ovacionado como se ele tivesse feito a coisa mais... Salvado o mundo. Salvado o mundo. Cara, ele só fez o que era a obrigação dele. Amar o próximo, se importar, ter empatia. Verdade, né? Você acha um dinheiro na rua lá, poxa, eu fui no caixa eletrônico, cara, caiu. Sabe quando você dobra o dinheiro assim e tava ali? Cara, eu entrei em desespero, porque era R$1.500, R$1.600, não lembro não, certinho quanto que era. E, cara, a primeira coisa que bateu no meu coração foi um desespero. Falei, cara, isso aqui alguém foi sacar o pagamento e deve ter achado que enfiou na bolsa e não enfiou. Cara, eu fiquei desesperado, porque eu falei, gente, se eu deixar aqui, alguém vai pegar. Se eu levar, o ladrão sou eu. O que eu faço? Né? Entrei lá dentro, falei com a gerente do banco, falei, olha, tava caído aí, alguém vai vir procurar e tal. E aí ela queria pegar meu número de telefone para dar pra pessoa para me agradecer. Eu falei, não, só deixa o dinheiro aí, depois eu passo aí para saber se alguém, né, voltou e tal, não sei o que lá. E aí voltou, depois eu voltei lá 2 dias depois, né? Porque eu tava passando em frente do banco, lembrei e fui lá perguntar pra gerente, né? Era uma senhora, 69 anos, tinha de sacar a aposentadoria dela, e ela achou que tinha colocado na bolsa e o dinheiro não tinha entrado. E ela voltou lá e tava procurando, olhando, né, no chão e tal.
E aí a gerente imaginou que podia ser, foi lá meio, né? E daí, você tá procurando alguma coisa? Tá? Ela falou, eu perdi dinheiro, tá? Ela perguntou quanto que era o valor pra ver se batia o valor, tudo. Aí ela entregou e tal. Daí ela falou, ela queria seu telefone, ela queria te dar R$50 e tal. Eu falei, não fiz por R$50, entende? Então eu acho que o que mais mexe comigo nos dias de hoje é essa falta de amor, de empatia, de se colocar no lugar do outro. Eu acho que... Ô, pastor, sabe, às vezes eu começo, como eu trabalho de Uber, às vezes eu tô meio sozinho e eu começo a pensar muita coisa. Eu acho, na minha opinião, né, eu acho que se Jesus voltasse hoje, a maioria dos cristãos ia rejeitar ele novamente. Porque uma que eu acho que na igreja talvez seria o último lugar que ele ia pisar. E quando ele pisasse, as pessoas da igreja iam rejeitar ele de novo. Eu acho, por quê? Porque hoje as pessoas, no meu ponto de vista, né? Não, pode ser que eu esteja totalmente enganado daquilo que eu tô falando. Porque hoje as pessoas estão focadas, estão ali, estamos na adoração, vamos adorar a Cristo, vamos isso, aquilo. Naquele momento. Mas por quê? Porque pelas experiências que eu já vi em outras igrejas, quando chega uma pessoa diferente, a pessoa já começa a olhar diferente. Ou exemplo, assim, chega um cara ali, tipo, vamos dizer, hoje não tem muito preconceito com boné, tal, mas chega uma pessoa mal arrumada. Você tá ali com o seu celular, a primeira coisa que a pessoa vai fazer é assim. Claro, eu não julgo pelas pessoas ter essa atitude, porque hoje em dia, né, é complicado mesmo, né? Mas por quê? Eu penso comigo, se Jesus voltasse hoje, ele não ia voltar bem arrumado. Porque a própria palavra fala que ele não teve perfeição nenhuma, né? E não é, eu acho que não seria hoje que ele ia vir bem bonitão, assim, arrumadão, né? Eu acho que ele ia vir não destruído, mas bem humilde, né? E hoje as pessoas olham para as pessoas mais humildes diferente. Na minha opinião, sim, as pessoas que são cristãs. Eu falo porque eu sou cristão também. As pessoas hoje em dia adoram muito homens. O fulano prega melhor, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano tem Deus. Hoje as pessoas acabam dependendo da oração dos outros. Que não tô falando todos, né? Porque nem todos são assim, mas a maioria das pessoas dentro da igreja, se Jesus voltasse hoje, elas iam rejeitar Jesus. Pela forma que as pessoas estão tão alienadas, a mente dela, pensando só em homens que estão pregando a palavra ali. Porque um exemplo assim, muitas pessoas hoje não querem ler mais a Bíblia, não querem estudar mais a Bíblia. Se você, tipo assim, um exemplo, como o senhor é um líder ali, pastor, você falar ali, tá lá na Bíblia, que nenhuma folha cai a não ser da vontade de Deus. As pessoas não vão acreditar, elas não vão falar assim, não, mas peraí, não tá escrito isso na Bíblia. Mas muitas pessoas, como hoje em dia, elas não têm aquele hábito de leitura. É mais fácil ouvir o pastor falar se o pastor falou, tá falado, o pastor tem Deus. É que nem aquela passagem de Moisés, né? Que quando Moisés sobe e fala, não, mas vai lá você. Não, deixa que o Moisés vai, ele já tá... Fala lá, depois conta pra nós. Ele é o pastor da igreja aqui, deixa aquele que vai. E essa é a minha opinião, né? Talvez, pode ser que eu esteja muito enganado, mas eu acho que se Jesus voltasse hoje, talvez, eu falo até eu mesmo, às vezes, até às vezes até eu não reconhecia ele. Foi o mesmo problema da época, né? Na verdade, ninguém esperava Jesus da forma como ele veio, né? Uhum. Eles esperavam um resgatador, aquele que viria para fazer uma guerra santa, para revolucionar tudo. Eles não estavam esperando um Jesus sofredor, né? Um Jesus que ia morrer na cruz e tal. Então, o fato de muitos terem rejeitado a mensagem de Jesus é exatamente essa. Eles tinham uma expectativa no coração de como eles achavam que o Messias viria, e quando eles olham para a realidade de como Jesus vem, e eles não se identificam com aquilo, eles falam, cara, não é isso. Né? Você vai ver o próprio João Batista, que foi usado para preparar o caminho de Jesus. Quando ele está preso ali, né, já prestes a morrer, ele envia um mensageiro até Jesus e a pergunta é: és tu mesmo aquele que haveria de vir, ou nós temos que esperar outro? Sim. O próprio João Batista caiu em dúvida ali por algum momento ali para dizer, era isso mesmo? Verdade. Será que eu tô
né? Será que eu tô fazendo as honras do cara certo, né? Será que eu preparei o caminho dele, né, antes disso, né? Isso aí, entende? Então, a expectativa que há no nosso coração vai definir o que nós vamos acreditar lá na frente, né? Assim, quando a gente saiu da primeira igreja que a gente pastoreou, antes da gente começar a igreja ali, eu entrei assim, um parafuso mesmo, né? Cara, eu queria, assim, tudo menos igreja, né? A gente sofreu muito, a gente passou por muitas coisas lá, não com a igreja em si, mas com esse pastor que estava acima da gente. E eu falei, cara, eu vou para uma igreja por causa do meu filho. Sabe aquela conversa assim, eu tenho maturidade para amar Jesus na minha casa, mas meu filho não vai ter. Então eu preciso estar numa igreja para conduzir ele nos caminhos do Senhor. Mas eu fiquei uma crise grande no meu coração, tipo, esse negócio de igreja, me questionando várias coisas no meu coração, assim. E a palavra que me impulsionou, na verdade, a iniciar mesmo a igreja, quando a gente entendeu isso do Senhor, que as pessoas não iam embora, elas iam continuar ali, e hoje a gente se tornava uma igreja e pastoreava aquele povo, ou uma hora o povo ia desviar, né? A palavra do Senhor que me impulsionou, onde eu estava orando, falando, Deus, o Senhor sabe que eu não quero me envolver tanto assim mais com igreja, né? No sentido de estar à frente, é sofrido demais, é trabalhoso demais e tal, e tanta coisa errada que eu vi, né? Falando com o Senhor assim. E aí a única pergunta que veio no meu espírito, assim, do Senhor falando comigo foi: então por que você não vai e faz como você acha que tem que ser? Top. Seja a igreja como você acha que a Bíblia diz que a igreja tem que ser, né? E aí foi o que me impulsionou, né? Cara, é verdade. Se a gente só se acovardar e disser assim, não, a igreja está corrompida, as pessoas estão corrompidas, vamos ficar aqui mesmo, vamos se misturar, né? Não vamos se misturar, eu adoro o Senhor aqui em casa, a igreja vai continuar do jeito que tá. Verdade. Entende? Então, assim, alguém precisa se levantar. Não que eu tô dizendo que eu sou essa pessoa e tal, mas quantas pessoas o Senhor está levantando ao longo dos anos aí que está edificando a verdadeira igreja de Cristo? Tá? Não uma igreja para si, mas a igreja para o Cordeiro. As pessoas não são minhas, né? Sabe? Elas são do Cordeiro. E a minha função é apontar para o Cordeiro. Para que as pessoas olhem para Jesus, que elas se apaixonem por Jesus e que a graça que é em Jesus transforme a vida delas. A gente é só um facilitador. E aí, né, tantas questões, eu lembro que no começo da igreja, até hoje eu não gosto muito assim, mas, cara, para mim era uma crise falar de dízimo e oferta na igreja, porque, tipo assim, eu tinha visto, sabe, pastores que pegavam do dinheiro ali, depois enfiavam no bolso e tal. E tipo assim, o Senhor perguntou pra mim, você vai roubar? Eu falei, gente, eu sou lesado em algumas coisas, mas roubar do próprio Deus, eu não sou burra a esse ponto. Nem então tanto. pronto. Não tá na Bíblia o princípio? Ensina o princípio. Né? Então assim, a gente sempre teve esse cuidado de nunca, sabe, insistir demais ou bater demais. A gente teve gente na igreja que falou, não concordo com o dízimo, não vou dar o dízimo. Irmão, Deus te abençoe. Amém. Entende? Uma hora o Espírito vai tocar no seu coração e vai te mostrar que se você faz parte da igreja, você tem que fazer parte na totalidade, se envolver em tudo que está acontecendo. Mas é uma obra que o Espírito faz, não é a gente. Então, quando eu me levantei por causa disso, por causa dessa palavra do Senhor. Né? Se as pessoas boas, sinceras, que amam o Senhor de verdade, não fizerem nada, os maus vão continuar fazendo. E graças a Deus, né? Graças a Deus, parece, né, estranho o que eu tô falando, mas graças a Deus que nos últimos anos a gente viu uma limpeza acontecendo. Tanta pessoa que usava a igreja, a gente viu, sabe? O Senhor dando chance de arrependimento, não se arrependeu, por fim caiu, o escândalo apareceu e tal. E eu não vejo isso como ruim. Eu vejo isso como bom. Que bom que o escândalo apareceu, que a pessoa foi tirada do posto, do cargo, né? E aí Deus pôde levantar alguém que vai fazer a obra acontecer como ela tem que ser feita. Então, no fim de tudo, o Senhor vai vir para buscar a sua igreja, o seu povo. Então, é uma decisão nossa se a gente vai querer ser esse povo ou não.
Porque eu, em particular, não acredito que a hora que Jesus voltar, todo mundo que se diz crente vai subir. Nem todos que dizem Senhor, senhores, né? Vai entrar no reino dos céus, não né? É? Vai ter aqueles que vai dizer no teu nome eu curei, eu expulsei demônios, eu fiz e aconteci, e ele vai dizer, apartai de mim, maldito, que eu não vos conheço. Né? Então, se eu quero fazer parte dessa leva agraciada que vai estar com ele no final de tudo isso, eu preciso ser a igreja que ele busca. Eu fiquei, acho que 2 ou 3 anos afastado. Aí, o que eu pensava? Eu ficava mais ou menos nesse pensamento. Assim, não, mas a igreja tá errada. A igreja tá isso, a igreja tá aquilo. Aí, tipo assim, pensei, poxa, mas se eu quero algo melhor, tem que partir de mim. Se eu não fizer, não que eu vou mudar em contexto geral, né? Jamais, né? Não tem nem como, é impossível, né? Mas se eu quero mudar as pessoas que estão ao meu redor, direcionar aquilo que eu acho, aquilo que eu carrego, que é o que... Mas não, a direção para Cristo é essa. Se eu quero direcionar as pessoas, que eu pensei, então tem que começar de mim. Como que eu falo? Eu falar para mim, eu discuti comigo, como que você tá falando que as pessoas têm que ir para Jesus se nem você tá indo? Eu comecei, tipo, com esse pensamento, falei, não, vou voltar por conta disso, porque eu vejo que as pessoas estão afastadas. Hoje, muitas pessoas dentro da igreja estão vazias. Hoje, as pessoas, hoje em dia, infelizmente, pastores, não é nem querendo falar mal, mas é o que eu vi muito, pastores, tá ali, hoje tem culto, vou lá, prego a palavra e vou pra minha casa. Vou cuidar da minha família, cada um cuida da sua. Tipo assim, não tem que cuidar da nossa família? Tem. Mas eu acho que, tipo assim, é bacana, né? Aquele pastor raiz que nem você citou aqui. Isso pra mim você é novo. Mas pra mim você é um pastor raiz. Aquele pastor que cuida, tá ligando, tá mandando mensagem. Eu acho bacana isso. Por quê? Porque as pessoas às vezes não vão na igreja, às vezes nem conversam com o pastor, não sabe nem o nome do pastor direito. Fala, vou lá naquele pastor lá, o polaco, o loiro, o branco, o moreno. Vou lá no pastor lá na igreja e tal. Mas tipo assim, sabe onde o pastor mora? Não sei. Tipo assim, ou seja, o líder da igreja não tem a comunhão com os outros irmãos. Aí como que a gente vai pregar quanto é bom viver em união com os irmãos? Se nem eu só tenho a união com meus membros. Tipo assim, entendeu? Falei assim, não, quero mudar isso. Eu quero, pelo menos as pessoas que estão ao meu redor, eu quero tratar com carinho, eu quero mandar mensagem, eu quero perguntar se tá tudo bem. Hoje eu tenho bastante amigos, eu mando mensagem, pergunto, e aí, como que você tá? Se tá tudo bem? Às vezes eu esqueço de mandar mensagem, alguns mandam mensagem pra mim. E é isso, é sobre isso. E pra não avançar muito o assunto, pastor, você tem uma palavra pra compartilhar com a gente? Imagina, não. Mas aí agora nós não vamos embora. Então vamos fazer assim, então, ó. O pessoal que está nos acompanhando, vocês que querem participar do sorteio, manda aí para nós, eu quero. Manda aí que nós vai estar marcando o seu nome e que daqui a pouco nós vai estar sorteando. Enquanto o pastor vai compartilhando algo conosco aqui, eu quero que vocês vão mandando e vai participar do combo. O combo de um... Deixa eu ver, eu vou até ver aqui que eu até esqueci qual que é o combo. Pera aí, pessoal. Segurem um pouquinho. Vai mandando eu quero, mesmo sem saber o que é. Eu até perdi aqui, ó, Agnaldo. O que é? Mas, mano, é um combo. É o combo. É o combo de lanche. É um lanche, uma coca e uma porção de batata. Depois nós vai ver qual que é o lanche. Vai mandando aí, eu quero. Pode ficar à vontade, pastor. O filho, amor, vocês que estão aí em casa, coloca quero aí que eu quero. Eu vou compartilhar um pouquinho do que eu estava compartilhando ontem, né? Ontem eu estava na escala da ministração lá no culto e eu falei sobre um homem não tão falado e tão citado por todos aí, mas um homem que teve o seu momento bom, mas a sua vida acabou em desgraça, que é Aitofel. Aitofel era a principal voz que Davi ouvia de conselho. Então, tudo que Davi ia fazer, se Davi ia para a guerra, estava pensando,
O conselho que ele ouvia sem ser o do Senhor era de Aitofel. E é tão profundo que a palavra vai dizer em 2 Samuel 16, 23, os conselhos de Aitofel que eram dados naquele dia eram como se alguém consultasse e ouvisse a palavra do próprio Deus. Então, eu conheço homens abençoados, assim, homens que sabe, tem sabedoria, que vem do alto, tudo. Mas longe de mim dizer assim, não, quando eu escuto um conselho do Robinho, eu estou escutando o conselho do próprio Deus. Longe de mim que alguém fale isso de mim também, entende? Mas o texto está dizendo que a sabedoria desse homem era tão grande, tão profunda, que os seus conselhos eram comparados. Olha, a mesma coisa que eu ouvi o Senhor falando, de tão sábio que ele era. Mas a palavra vai deixar claro para nós que a sabedoria desse mundo, diante de Deus, é loucura. Não é? A nossa sabedoria humana não se compara à sabedoria de Deus. E por andar só olhando para a sua própria sabedoria, Aitofel se enfia em caminhos meio preocupantes. Né? A palavra vai dizer que ele tinha um sentimento no coração. Né? Aitofel era avô de Betseba, com quem Davi cometeu adultério, e depois colocou o marido dela para morrer lá na guerra e casou com ela. Então, a família de Aitofel foi desonrada quando Davi adulterou com Betseba. Então ele passa uma vida toda servindo Davi, mas procurando o momento que ele vai derrubar Davi. Então, quão terrível para nós é viver debaixo de uma sabedoria que é só terrena. Porque a sabedoria terrena vai nos levar a caminhos que não são bons. Né? A sabedoria terrena vai muitas vezes nos levar a viver uma vida baseado em dores que nós passamos. Não é? Quantas pessoas elas estão lutando na vida para se tornar alguém porque elas têm que mostrar para alguém que diz que elas não iam ser ninguém. Então é fazer a coisa certa, mas com uma motivação errada no coração. É andar debaixo da sabedoria humana. Não, eu vou fazer, eu vou conseguir. A palavra vai dizer em Hebreus que muitos de nós eles vão dizer, olha, eu vou fazer isso, eu vou viajar, eu vou a tal cidade. Aí ele diz, louco, você não sabe nem se você vai estar vivo amanhã. Você tem que dizer, se o Senhor assim permitir, nós faremos. Então a verdadeira sabedoria não é aquela que a gente diz, não, eu vou fazer, eu vou conseguir, eu vou conquistar, eu sei o que eu preciso fazer, mas não é saber o que você precisa fazer. Não é? Às vezes a gente sabe o que a gente poderia fazer, mas aquilo que a gente quer fazer não está dentro dos planos de Deus. E aí é colocar a nossa vida debaixo da sabedoria do Senhor. Né? Andar por aquilo que Ele diz. Nem sempre o que está certo, dá certo. Né? Nem sempre o que é bom é proveitoso. Não é? Às vezes você, não, eu fiz um estudo de campo, eu sei onde que eu tenho que abrir, eu sei o que... A gente passou por isso quando a gente foi mudar o salão da igreja. A gente não estava mais comportando lá o salão que a gente estava. E a gente começou, e aí eu comecei a olhar. Eu fui em tudo quanto é salão. E aí tinha uns camaradas que eu fui no salão que eles não queriam lugar para a igreja, eles meio que deram uma menosprezada na hora que falou que era igreja, meio que me maltrataram. Outros parecia que ia dar certo, mas não dava. Outros o valor não dava certo. E eu cheguei um dia e falei, Deus, eu já fui acho que nos 20 salão, eu só bato com a porta na cara. Foi o Senhor que colocou no nosso coração que é a hora de ampliar a tenda. Então vamos fazer o seguinte, eu não vou atrás de salão nenhum mais. O salão que o Senhor tem para nós vai bater na minha porta. Passou umas 2, 3 semanas, eu tava viajando, tava em Curitiba numa agenda, e me liga um camarada, falou, ô pastor, tudo bom? Não sei se você vai lembrar de mim, eu fulano de tal, sou da igreja tal. Eu tenho um salão que estava alugado e a igreja que estava lá vai sair. E eu pensando aqui, na hora eu pensei em você. Você não quer ver o salão? Você não quer? Aí. Não tá precisando mudar e tal? Na hora eu falei, não, quero. Eu tô viajando, na segunda eu tô aí, eu vou aí. Aí você me leva lá, eu dou uma olhada no salão. Nós entramos, eu cheguei lá, na loja dele, aí ele falou pra mim, pastor, pega a chave. Fica com a chave, leva o pessoal lá pra dar uma olhada e tal. Ora lá, já abençoa o salão lá pra nós, que se não for de vocês, eu quero que seja de uma pessoa boa. Eu fiquei com a chave do salão.
Aí. O preço foi negociado da maneira que era melhor para mim. Aí eu falei, não, Deus, se for do Senhor, vamos ver. Aí eu falei para ele, olha, eu posso pagar tanto, mas eu quero que você faça um contrato longo. Então vamos fazer um contrato de 5 anos nesse valor sem subir o aluguel? Vamos, pastor. E nós estamos lá, faz 1 ano já que nós estamos nesse salão. Então, assim, às vezes a gente acha que na nossa conversa, do nosso jeito, na nossa sabedoria, com os nossos conhecimentos, a gente vai chegar em algum lugar. Isso é enganação. Verdade. Né? Eu vi lugares bons, ótimos, mas não se compara ao que a gente está vivendo ali onde a gente está hoje. Né? Desde que a gente mudou naquele salão, porque lá embaixo, você viu, era bem escondida a igreja lá. Verdade. Todo domingo a gente está recebendo, né? Sempre recebendo visitantes, gente nova chegando, porque andar debaixo da sabedoria de Deus é melhor que andar debaixo da nossa sabedoria. Aitofel terminou, né, suicidando, tirando a sua própria vida, porque tentou orquestrar, junto com Absalão, filho de Davi, a derrubada de Davi do trono. E quando o plano dele dá errado, a palavra diz que a frustração era tão grande no coração dele, porque ele passou anos arquitetando debaixo da sua própria sabedoria a destruição de Davi. Quando ele viu que Davi não foi destruído, a decepção dele foi tão grande que ele tirou a própria vida. Nossa. E toda vez que a gente tentar andar pela nossa própria sabedoria, o fim não vai ser bom. Mas toda vez que a gente andar debaixo da palavra, da sabedoria, da ordem, da direção do Senhor, não tem como dar errado. Então, a palavra que eu deixo para todo mundo aqui é que a gente aprenda com Aitofel, né? Que a gente não ande pela sabedoria do mundo, que 1 Coríntios 3,19 vai dizer que diante de Deus era loucura, né? E a palavra também vai dizer que a palavra da salvação para aqueles que estão se perdendo é loucura, mas para nós que estamos vivendo é o poder de Deus. Então, de qualquer forma a gente vai viver uma loucura. É só escolher qual loucura que a gente vai viver. Se é a nossa loucura que vai acabar em destruição, ou se é a loucura de Deus que vai terminar num fim proveitoso, que na máxima, maior de tudo, é o céu. Top. Né? Top demais, pastor. Top mesmo. Pastor, vamos pro sorteio? Bora. Pode mandar o sorteio? Já sorteei aqui já. Já sorteou já? Quem que será que ganhou, hein? Marina Garcia. Marina Garcia. Amorzão, te amo! Aí, ó, ganhou um lanche, olha. Aí sim, parabéns, Marina. É minha esposa. Não é Xuxa, tá, pessoal? Eu quero, participou da regra. Tá certo. Parabéns aí, ó, pastor Joyce. Eita. Só lembrando, pessoal, que hoje não tá aberto. Ao pessoal que não ganhou, eu faço o convite de vocês experimentar os lanches lá. São um lanche muito bom. Vou tentar falar um endereço aqui. Vamos lá. É um trava-língua, mas vamos lá. É Rua Sadamu Anami 331. Rua Sadamu Anami 331. Fica ali no Novo Bandeirantes. Ali do antigo o posto ali que tava reformando ali, o posto de saúde do Bandeirantes, Novo Bandeirantes, na parte de Cambé. E vocês que ainda quer conhecer o salão do Vini, fica logo bem na rua do lado de baixo. Aqui tá na parte de na rua praticamente na mesma rua, só que do outro lado da rua, para ser mais preciso. Eu convido vocês lá a comer uns lanches, conhecer o Juca Lanche. Que é um collab com o Stop Lanche, uns lanches maravilhosos lá. E só lembrando que hoje eles estão fechados. Vai abrir amanhã aí, pastor. Amanhã. Tem janta garantida. Janta garantida. Ô, pastor, enquanto eu vou preparando um negócio aqui, eu queria que você falasse uma palavra motivacional. Você pode ter terminado de concluir mais também essa palavra também. Olhando para aquela câmera ali, que vai ser o nosso Reels principal. De 1 minuto. Ai, aí você me quer. Uma palavra de 1 minuto, aí você colocou qualquer pastor numa sinuca. É uma palavra motivacional. Tá. Vamos continuar aqui mesmo. Aí você me quer. Não. A hora que você falou, não, a palavra motivacional, tá, não. Beleza, a hora que você falou 1 minuto, falei, como é que eu faço isso em 1 minuto?
por isso quando os pastores vêm aqui, ele engole seco, né? Quando eu falo. Porque o difícil não é falar. O difícil é fazer em 1 minuto. A gente extrapola. Mas bora lá. A palavra vai dizer em Provérbios capítulo 9, verso 10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós falamos sobre a sabedoria de Deus, a sabedoria que vem de Deus para nós. E essa sabedoria, ela começa em um lugar de temor. Quando nós colocamos a nossa vida diante das mãos de Deus, quando nós inclinamos o nosso coração nesse lugar de temor, de reverência ao Senhor, então a sabedoria do alto começa a brotar no nosso coração. E aí a gente aprende a ouvir a voz do Senhor, a gente aprende a andar debaixo da sua direção, a gente aprende a ouvir a sua voz, mas querido, se o nosso coração não se inclinar para esse lugar de temor do Senhor, sabe, é colocar o nosso coração no lugar certo e colocar Deus no nosso coração também no lugar certo. Ele é Senhor, Ele é exaltado, Ele é todo-poderoso, Ele é criador de todas as coisas. E eu sou um pequeno filho dele, que ando debaixo da sabedoria e da orientação do meu Pai. Se o nosso coração estiver nesse lugar de temor, eu tenho certeza que a sua vida, a minha vida, ela vai ser muito abençoada. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que Deus abençoe sua vida. Top demais, pastor. Pastor, vamos para a penúltima, não, vamos para a última pergunta. Bora. Em 1 minuto. Pastor, quando um dia olharem para trás e falarem de você e da igreja, qual legado você gostaria que fosse lembrado? Uia. Aí você me quebra. Relacionado a mim, eu acho que a maior marca que eu gostaria de ser lembrado é por alguém que amou Jesus e amou as pessoas, né? Porque não tem como amar Jesus se não amar aqueles que Jesus ama. Então, a forma como eu quero ser lembrado e conhecido é essa. Alguém que amou Jesus intensamente e que amou as pessoas, que se deu às pessoas. Envolvendo todos, né? Primeiro a minha casa, depois aqueles que o Senhor colocou debaixo da igreja do pastoreio, e aí todo mundo que aparecer na frente, né? E relacionado à nossa igreja, o meu coração assim anseia que a gente seja conhecido por essa marca também. Uma comunidade de pessoas simples que amam Jesus e que estão dispostos a amar aqueles que o Senhor nos der para amar, né? Então, a simplicidade, o amor e a devoção ao Senhor, né? Eu quero que a gente seja conhecido por isso, lembrado por isso, né? Top demais, pastor. Pastor, obrigado mesmo por você ter compartilhado essas histórias. Obrigado mesmo. E quem sabe mais pra frente uma parte 2, né, pastor? Opa! É só chamar. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado né, pelo carinho aí, pelo convite, né, por esse tempo de bate-papo aí. Eu sei que tinha bastante pergunta aí, mas eu fui atropelando aqui. Na próxima, você faz menos pergunta aí, porque você sabe que eu vou falar bastante já. Obrigado a cada um também que tá aí com a gente, o pessoal da igreja que entrou também, né, algumas outras pessoas aí, né, mandando aqui, já quero esse corte para postar, ó. Obrigado mesmo. Reinaldo entrou ali agora, né, um abração também pro pastor Reinaldo, né, tá me devendo um café, viu, Reinaldo, aí, só para cobrar aqui publicamente. Aí, pastor, cadê o café, pastor? E é isso, obrigado. Top demais. Quero agradecer também a cada um que nos acompanhou. E semana passada eu deixei um poema, eu queria ter repetido esse poema para mim estar finalizando. Antes de eu começar, eu quero agradecer cada um que nos acompanhou e as pessoas que ainda vão nos acompanhar, muito obrigado. E vocês que ainda não se inscreveram, se inscreva, deixa o seu like e deixa o seu comentário também, que assim o YouTube vai entender que foi importante o nosso conteúdo, beleza? Eu vou compartilhar algo aqui, pastor, para estar finalizando, que é um poema. Espero que, na verdade, vamos lá. Vai além do mundo, vai além de tudo, mais alto que as alturas, mais fundo que o profundo. O meu amor por ti,
o teu amor por mim, e vai ficando assim, e vai ser sempre assim. Difícil de falar, difícil de explicar, até para respirar, difícil não chorar. Tudo que suportou, tudo que relevou, olhou para mim aqui, mas não desanimou. E foi até o fim, últimas consequências, a cruz tão violenta. A cruz tão violenta. E foram tantas marcas, lágrimas tão amargas, o suor misturado com sangue sagrado. Tudo que me constrange já faz parte de mim. Não sai da minha mente, não tem como fugir. Foi mais que um massacre, não sei se me entende. Foi mais que um hediondo, não sei se compreende. Bateu bem forte para arrancar a pele. Bateu bem forte para arrancar a carne. Soldado do inferno, romando covarde, ria do seu sofrimento, achava tão engraçado. Seus gemidos e dor, o corpo tão dilacerado. Não sei se alguém se importa, mas eu não esqueci. Foi por mim aqui, aquela cruz pesada, guspe na cara, humilhação pública, as pernas bambeava. Divertido para eles furar suas mãos, divertido para eles furar os seus pés. Os fariseus em volta dele deram nota 10. A cada marretada, várias gargalhadas. A cada marretada, multidão delirava. Respiração pesada e disse com dificuldade: Pai, por favor, perdoa, eles não sabem o que faz. Um cretino fez uma pergunta infeliz: se és filho de Deus, por que não desce daí? Eu mesmo posso responder: foi por mim aqui, foi por vocês aí. Deus abençoe. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser pelo Filho. Tamo junto.